Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 28 de junho. Em audiência de conciliação convocada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo, estados apresentam propostas para um possível acordo na questão da alíquota do ICMS sobre combustíveis. A resposta da União sai em até 24 horas. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia encaminha a PGR em mais uma notícia crime sobre o caso MEC, com pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Educação. CNJ e União Europeia no Brasil debatem o uso da inteligência artificial para a desburocratização da justiça. E ainda, balanço da sustentabilidade revela redução no consumo de materiais pelo Poder Judiciário. A ministra Carmen Lúcia do Supremo encaminhou mais uma notícia crime sobre o caso MEC ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que ele se manifeste sobre pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Milton Ribeiro. A petição do deputado federal Israel Batista aponta supostas irregularidades no âmbito do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a partir da atuação de pastores evangélicos. Segundo o parlamentar, haveria indícios de vazamento de apurações sobre o caso e de interferência ilícita do presidente da República. No despacho à PGR, a ministra Carmen Lúcia apontou a gravidade do quadro narrado. Na audiência de conciliação convocada pelo ministro Gilmar Mendes para buscar um acordo na questão do ICMS sobre combustíveis, os estados apresentaram propostas para tentar solucionar o problema. A União se comprometeu a responder até o final desta quarta-feira. A audiência de conciliação foi marcada pelo ministro Gilmar Mendes, relator de ações sobre o ICMS dos combustíveis. Numa delas, o presidente Jair Bolsonaro pede a limitação da alíquota do imposto nos 26 estados e no Distrito Federal. Em outra ação, os governadores questionam novas regras que definem que as alíquotas sejam iguais. Apontam que as duas leis complementares deste ano sobre o tema atrapalham a programação orçamentária dos estados. Segundo o Concefaz, Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do DF, a perda pela Lei Complementar 192 é de 31 bilhões de reais até o fim do ano, afetando repasses para educação, saúde e municípios. Já a outra Lei Complementar 194 pode provocar um impacto de 100 bilhões de reais. O ministro Gilmar Mendes pediu coesão, criatividade e, mais ainda, sensibilidade aos governadores para buscar uma solução ao aumento dos combustíveis. Destacou que o povo brasileiro vem sofrendo as consequências do peso da inflação frente à pandemia e à guerra na Ucrânia e que o mundo todo discute qual seria a melhor forma de diminuir os preços dos combustíveis. Gilmar Mendes citou várias iniciativas. O Reino Unido criou um fundo de apoio às famílias mais vulneráveis. Nos Estados Unidos, Índia e Coreia do Sul, houve diminuição de impostos diretos sobre os combustíveis. No Chile, Peru e Colômbia, foi instituído um fundo de estabilização de preços. Para tentar chegar a um acordo aqui no Brasil, entre as propostas, representantes dos estados pediram que as alíquotas do ICMS sobre operações de fornecimento de combustíveis em patamar superior à cobrada sobre as operações em geral sejam aplicadas só a partir de 2024. Para o CONPEG, Colégio Nacional dos Procuradores dos Estados, seria possível adotar a base de cálculo do ICMS sobre o diesel com base na média dos últimos 60 meses. A União se comprometeu a analisar as sugestões. Ficou acertado que todas as partes vão se manifestar no processo num prazo de 24 horas. As turmas do Supremo Tribunal Federal encerraram os trabalhos do primeiro semestre. O balanço foi apresentado pela presidente da primeira turma, ministra Carmen Lúcia. Foram 31 sessões e julgados 32 processos no ambiente presencial, além de 2.557 no virtual. O Poder Judiciário não para, porque nosso trabalho realmente não para, e ninguém tenha dúvida que este é um período apenas de dedicação a um espaço de descanso desses órgãos colegiados nesta função de julgar
presencialmente ou com o auxílio da videoconferência. Já na segunda turma, o balanço foi apresentado pelo presidente ministro Nunes Marques. Ao longo dos primeiros meses de 2022, foram realizadas 20 sessões, sendo julgados 53 processos em ambiente presencial, 3.859 no virtual, 1.533 recursos extraordinários e agravos, 853 reclamações, 1.294 habeas corpus e recursos ordinários que resultaram no deferimento de 137 ordens. O presidente Nunes Marques destacou algumas dessas decisões. Habeas corpus 161.544, apreciado em 5 de outubro de 2021. A turma debruçou-se sobre a possibilidade, ainda que excepcional, de trancamento de ação penal quando é evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. No de número 202.579, apregoado em 26 de outubro seguinte, o colegiado delimitou o alcance do direito do preso de ser apresentado à autoridade policial, além de entender necessária a providência independentemente da espécie de prisão. Assentou que a realização de audiência de instrução e julgamento no curso do processo crime não implica superação do vício. Já na recente data de 3 de maio, o HC 186658 rememorou a impossibilidade de condenação de réu com base exclusivamente em elementos reunidos na fase investigativa. A tônica é sempre única: assegurar a observância irrestrita dos direitos e garantias fundamentais, bem assim das cláusulas pétreas encartadas na Constituição de 1988. Também nessa última sessão do semestre, o ministro André Mendonça foi eleito presidente da segunda turma. Meu agradecimento a Vossas Excelências, e tenho certeza que, da minha parte, embora reconhecendo que ainda muito jovem no Supremo Tribunal Federal, certamente o tempo de maturação para a presidência da turma, penso que o ideal fosse ainda se aguardar um tempo maior, mas certamente a vida é feita de desafios, e tenho certeza que, com o apoio de Vossas Excelências e com a contribuição e até mesmo a paciência, eu espero, de alguma forma, agregar na condução dos trabalhos da segunda turma. O Supremo decidiu que as 20 horas de estudo à distância de um preso do Paraná também devem ser contabilizadas para a diminuição da pena. O juiz da Vara de Execuções Penais de Ponta Grossa só havia reconhecido o tempo de aula presencial. A penitenciária alegou que o sistema de informações não permitia computar as horas estudadas pela internet. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, disse que a Lei de Execuções Penais prevê que, para a remissão de pena, o estudo pode ocorrer tanto de forma presencial quanto à distância, e que não se justifica a alegação de que a penitenciária não tinha como fiscalizar. Neste caso específico, em que o juiz afirmou é que não havia fiscalização, não se nega em nenhum momento que tenha ocorrido o ensino à distância e que tenham sido apresentadas as atividades, eu acho que as condições, sendo tão diferentes dos presos, dos reeducandos, daqueles que estão em institutos, dos demais cidadãos, em respeito mesmo ao princípio neste caso, da dignidade humana, há que se tratar, neste caso, diferentemente, quando, nas situações precárias em que está a pessoa presa, seria necessário, a meu ver, sobrevalorizar a remissão da pena para que o reeducando acredite que o erro pode ser superado e ele tem uma possibilidade de vida diferente a partir da educação e se esmere nisso. A ministra Carmen Lúcia concedeu ao preso 3 dias de diminuição de pena, um deles pelo ensino à distância. E todos os ministros da primeira turma seguiram o voto da relatora. No parágrafo 2º do artigo 126, prevê que, primeiro, que as atividades de estudo podem ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância. Ou seja, é uma previsão legal, é um direito do preso. Segundo, que essa forma, por metodologia à distância, deverá ser certificada pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. O que ocorreu depois
foi que, seja a autoridade penitenciária, seja o juiz, inverteram a lógica dizendo, não, nós não conseguimos fiscalizar se efetivamente isso que está certificado ocorreu. A primeira turma também manteve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJRJ considerou lícita e constitucional a regra do edital de concurso para a Polícia Civil, que excluía candidatos com inquéritos e ações penais. O STF considerou inconstitucional uma lei do Estado do Mato Grosso que retém parte do dinheiro arrecadado por órgãos e entidades do Executivo para o pagamento de dívida. Por unanimidade, o plenário do STF decidiu que a Assembleia Legislativa desrespeitou a regra da vinculação de recursos com destinação específica. Uma lei complementar aprovada pelos deputados estaduais autorizava a retenção de até 30% das receitas, vinculadas ou não, arrecadadas por órgãos e entes do Executivo mato-grossense. A ação que questionou a norma foi ajuizada no Supremo pelo Partido Democrático Trabalhista. A relatora da ação, ministra Rosa Weber, destacou que o artigo 204 da Constituição Federal faculta aos estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua arrecadação a programas de apoio à inclusão e promoção social, mas veda a aplicação dos recursos ao pagamento do serviço da dívida. A ministra salientou ainda que até mesmo a emenda constitucional que autorizou a desvinculação de receitas dos estados fixou exceções, como a destinação de recursos para setores como saúde e educação. Segundo Rosa Weber, a vinculação precisa ser respeitada para dar previsibilidade na aplicação dos recursos e garantir segurança jurídico-financeira à realização das despesas. Os demais ministros acompanharam o voto da relatora. Morreu hoje, aos 93 anos, no Rio de Janeiro, o ministro aposentado do STF, Célio Borja. Ele permaneceu no tribunal de 1986 a 1992, tendo sido, depois disso, ministro da Justiça. Em nome do Supremo, o presidente ministro Luiz Fux divulgou nota prestando condolências à dona Helena Maria Borja e aos filhos, netos e bisnetos do ministro. Na nota, o ministro Fux disse que Célio Borja teve uma vida profissional marcada por caminhos diversos, que o transformou em um homem público de grande relevância nacional. Foi professor de Direito Constitucional, deputado estadual e deputado federal por 3 legislaturas, chegando à presidência da Câmara dos Deputados. Célio Borja deixa como legado o exemplo de dignidade com o qual se portou mesmo em momentos difíceis da história do Brasil. A evolução digital no sistema de justiça foi debatida em seminário internacional. Os detalhes no próximo bloco. Nós, advogados, temos uma missão em comum com o jornalismo da TV Justiça, que é justamente levar o conhecimento jurídico para toda a população brasileira, pautado pelos princípios da clareza e também o princípio da acessibilidade à justiça. Então, estou aqui para parabenizar a TV Justiça pelos seus 20 anos nessa nobre missão. Conte sempre conosco, a advocacia está do lado da TV Justiça. O Conselho Nacional de Justiça e a União Europeia no Brasil realizaram hoje um seminário internacional para trocar experiências sobre a evolução digital no sistema de justiça. A desburocratização da justiça brasileira por meio da inteligência artificial foi um dos destaques do encontro. Os efeitos do uso da tecnologia na justiça foram destacados pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, durante a abertura do seminário. Essa evolução impacta o modo e a velocidade com que a informação flui em uma escala global, facilitando os fluxos de comunicação entre os interlocutores, gerando economia de escala e redução dos custos informacionais, servindo como fundamento e ponto de partida para inúmeras novas oportunidades de serviços e utilidades públicas.
Durante todo o dia de hoje, juristas do Brasil, da Áustria e da Alemanha, representantes do Ministério Público e da Advocacia Geral da União, além de técnicos de informática, participaram do encontro para debater a digitalização da justiça. Foram discutidos o uso das ferramentas tecnológicas e inovadoras para a sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, arquivo eletrônico, certificado digital e sistema penitenciário. O CNJ apresentou o programa Justiça 4.0, pacote digital da justiça brasileira, que facilita e amplia o acesso à justiça e gestão de processo. A experiência internacional apresentada foi a que é aplicada na Estônia. O país não tem uma base de dados centralizada e a plataforma ajuda na transmissão de dados públicos e privados. O sistema também contribui para a redução de custos. A plataforma é utilizada no país desde 2001. Durante o encontro, também foi divulgado um relatório do trabalho de cooperação entre o Brasil e a União Europeia sobre a eficiência das ferramentas tecnológicas na prestação jurisdicional. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, afirmou que a troca de experiências entre o Brasil e a União Europeia é importante para solucionar problemas, principalmente em momentos desafiadores de desigualdade econômica e combate à desinformação. Brasil e União Europeia compartilham os princípios do Estado democrático de direito, da separação dos poderes e da promoção dos direitos humanos. Nos momentos como o atual, em que esses princípios, ainda que paradoxalmente conquistas da democracia liberal, são postos à prova em diversas partes do mundo, não é somente desejável, como é imprescindível o posicionamento firme e conjunto em favor da estabilidade institucional, da defesa das liberdades e da própria democracia. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a legalidade de uma apreensão de 900 quilos de maconha em Santa Catarina e manteve a ordem de prisão preventiva. O colegiado confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que considerou lícita a apreensão de mais de 900 quilos de maconha em um sítio do município de Balneário Pissaras e restabeleceu a ordem de prisão preventiva de um homem acusado de integrar organização criminosa acusada de lavar dinheiro oriundo do tráfico. O tribunal catarinense havia rejeitado a tese da defesa de invasão legal de domicílio, recebendo assim a denúncia e determinando a ordem de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares. Ao recorrer ao STJ por meio de habeas corpus, a defesa reiterou que a entrada dos policiais no local ocorreu sem mandado judicial ou fundada suspeita e que o encontro da droga não legitimaria a violação do domicílio. Também pediu a manutenção do acusado em liberdade, alegando que não há fato novo que fundamente o restabelecimento da prisão. Mas, para a sexta turma, a atuação policial se baseou em fundadas ações de que no local haveria droga armazenada. O relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que, segundo os autos, no dia anterior houve uma grande apreensão de maconha dentro de uma caminhonete e uma denúncia anônima afirmou que o veículo teria sido visto no sítio do Corréu e que haveria mais droga armazenada no local. Em seguida, a polícia averigou a propriedade e encontrou mais maconha escondida debaixo de uma lona. Por isso, o relator considerou lícito o ingresso dos policiais na propriedade, já que houve investigação prévia e foi demonstrada a situação de flagrância. Sobre o restabelecimento da ordem de prisão, Sebastião Reis Júnior observou que os fatos são graves e que o réu já foi preso diversas vezes por tráfico de drogas e outros crimes. A seguir, balanço da sustentabilidade revela redução no consumo de materiais pelo Poder Judiciário. Voltamos em instantes. A TV Justiça completa 20 anos. São 20 anos garantindo acesso público ao dia a dia do Poder Judiciário e suas principais decisões. Isso é cidadania. Mesmo com a volta das atividades presenciais após a pandemia, o Poder Judiciário tem reduzido o consumo de materiais. Os dados são do 6º Balanço da Sustentabilidade, divulgado pelo CNJ.
O estudo apontou que em 2015 o consumo de papel era de 3,5 milhões de resmas. Já em 2021, o gasto em todo o Poder Judiciário caiu para 859 mil resmas, uma economia de mais de 4 milhões de reais. O número de impressões também caiu, assim como o gasto com aquisição de materiais para impressão. Servidores e colaboradores do Poder Judiciário consumiram menos água em embalagens descartáveis e gastaram menos com telefone, água e esgoto, material de limpeza e contratos de vigilância. O balanço de sustentabilidade do Poder Judiciário apresenta indicadores que devem ser preenchidos pelos tribunais do país. O objetivo é garantir uma gestão cada vez mais eficiente, que estimule condutas de trabalhos conscientes com boas práticas de sustentabilidade. E o STJ realizou a 9ª edição do Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. Durante 3 dias, magistrados, autoridades de instituições públicas de todo o país e especialistas da área de sustentabilidade participam da 9ª edição do Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. Na cerimônia de abertura, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou os avanços conquistados com a realização do evento, que é feito desde 2014. O Seminário Estratégico de Planejamento Sustentável se tornou referência nacional, se tornou referência de sustentabilidade. As edições foram palco de importantes debates que originaram ações afirmativas, como a Resolução CNJ 201, de 2015 e outras relacionadas à responsabilidade das instituições públicas. Os temas escolhidos para os debates do seminário têm como referência os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são metas globais definidas pelas Nações Unidas a 193 países, como o Brasil, que assumiram o compromisso de promover até 2030 o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza e a garantia de uma vida digna a todos. O subprocurador-geral da República, Mário Luiz Bonzaglia, enfatizou a necessidade de participação das instituições no Brasil para o cumprimento das metas da Agenda 2030. Nós temos que fazer valer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, do exercício das funções institucionais. Ministério Público, magistratura, enfim, sistema de justiça tem um papel fundamental em nosso país para a implementação dessas metas, para cobrar, para responsabilizar quem não se importa com elas, quando a lei e a Constituição amparam a realização dessas metas. O evento é promovido anualmente pelo STJ em junho, mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. A assessora-chefe de gestão sustentável do STJ, Kathleen Feitosa Scartesini, ressaltou que a proposta do seminário é estimular a adoção de boas práticas para a promoção da sustentabilidade na gestão pública. Nesta edição de 2022, nós vamos discutir temas de altíssima relevância para a gestão pública sustentável, que busca trazer mais eficiência e qualidade no gasto público, com a adoção de práticas de consumo consciente e ações inovadoras, resultado de um melhor planejamento e de uma visão sistêmica para as nossas instituições. O Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário acontece até quinta-feira, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do STJ. No próximo domingo, dia 3 de julho, vai ser realizada a primeira fase da prova da OAB. A aprovação no exame de ordem é requisito necessário para que os graduados em Direito possam exercer a advocacia. Por isso, a TV Justiça e as redes sociais estão dando dicas de estudos para você. Confira o episódio de hoje. Tudo bom? Quer saber quais matérias tem que estudar agora na reta final para a primeira fase da OAB? Bom, a OAB, segundo o edital, cobra 17 matérias. Dessas, tradicionalmente, 7 são as que mais caem. Ética profissional, direito constitucional, direito civil, direito processual civil, direito administrativo, direito penal e direito do trabalho. Não é hora de você reaprender tudo o que você já aprendeu durante a graduação. Esse momento agora é de revisão.
Não adianta também você tentar revisar matérias muito complexas, aprender do zero essas matérias que você leva 10 semestres, 12 semestres aprendendo. É momento de revisar mais uma vez. Como você faz isso? Resolvendo questões. Se tiver alguma dúvida, assiste as videoaulas da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial. Lá você encontra uma série de videoaulas sobre as disciplinas mais variadas e todas podem te ajudar no momento de conseguir a aprovação no exame. E fica ligado que amanhã a gente volta aqui na TV Justiça com mais dicas para você. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Boa noite.